Boa noite, alunos do segundo ano. Hoje estou gravando essa videoaula para tirar algumas dúvidas e reforçar alguns conceitos sobre a teoria cinética dos gases. Então vamos lá. Vamos lembrar o seguinte: teoria cinética dos gases, a gente vai estar analisando o comportamento de um gás. Então o gás, você tem que lembrar o seguinte, que ele é formado por partículas ou átomos e ele fica em movimento. Esse movimento é desordenado, dá para vocês perceberem aqui, ó, o movimento das moléculas. E essas moléculas, elas se movem em várias direções, em vários sentidos. Elas se chocam uma contra as outras e elas se chocam contra as paredes do recipiente. Esse choque das paredes do recipiente causa uma pressão sobre essas paredes. Então é essa análise que a gente vai estar fazendo hoje, principalmente sobre o choque dessas moléculas contra as paredes do recipiente, sobre o comportamento dessas moléculas dentro do recipiente. Então é o estudo dos gases que a gente vai estar vendo hoje. E para dar continuidade, então vamos ver o seguinte: é muito comum a gente, quando vai falar do estudo dos gases, falar sobre o gás ideal. Então o que vem a ser um gás ideal? Os gases reais, eles são diferentes, ele não é um gás ideal. Qual vai ser a principal diferença? Se você pegar um gás real, uma pequena quantidade dele, você pode aproximar de um gás ideal. Então, para o gás ser ideal, ele tem que ser rarefeito, as moléculas se movem desordenadamente em todas as direções, as moléculas não exercem ação mútua, a não ser durante as colisões, as moléculas chocam-se elasticamente e não pode ser liquefeito por compressão isotérmica, porque está acima da temperatura crítica. Então, olhando aqui, ó, o gráfico, a gente pode lembrar o diagrama de fases aqui, que nós temos aqui, ó, fase sólida, fase líquida, vapor e gás. Então, aqui, separando o vapor do gás, eu tenho uma temperatura crítica. O gás perfeito, ele está acima dessa temperatura crítica. Isso significa que se eu comprimir o gás, eu não consigo. O vapor, se eu comprimo, eu faço ele ser liquefeito, ou seja, eu faço o vapor virar líquido. E o gás, se eu comprimir esse gás, ele vai continuar no estado gasoso. Então, por isso que eu falo que ele está acima da temperatura crítica e não pode ser liquefeito por compressão isotérmica. E aí, o choque elástico das moléculas, vamos lembrar. Então, as moléculas, elas estão se chocando. Lembra que elas se chocam contra as paredes do recipiente e elas se chocam umas moléculas contra as outras. Então, essa molécula tem uma determinada velocidade. Quando ela se choca com outra molécula, a energia cinética vai ser conservada, mas ela vai inverter a velocidade aqui, ó. Então, por isso que o choque é elástico. Então, ela vai inverter o sentido da velocidade. Se ela estava num sentido, ela vai fazer o sentido contrário. Então, por isso as moléculas se chocam elasticamente. E aí, quando a gente está estudando sobre gás, três variáveis, que é a pressão, o volume e a temperatura, que são chamadas de variáveis de estado, ou variáveis do estudo dos gases, a gente tem que levar em consideração. Primeira variável é a pressão, depois o volume e a temperatura. Então, o que quer dizer isso? Que se eu mexer em uma dessas três grandezas, se eu alterar ou a pressão, ou o volume, ou a temperatura do gás, pelo menos mais uma vai ser alterada. É impossível mexer na pressão do gás sem alterar pelo menos o volume ou a temperatura. Então, por isso elas são chamadas de variáveis de estado. A primeira que a gente vai analisar é sobre a pressão. Então, como eu já disse, as moléculas se movimentam. Aqui, a 5 de vermelho é só para você poder acompanhar melhor. Então, elas se movimentam, elas se chocam entre si e chocam contra as paredes do recipiente. O choque dela na parede do recipiente, que é a pressão. Então, a molécula se choca com força. Então, quanto maior for a energia cinética dela, que é o movimento dessa molécula aqui, maior vai ser o choque dela, com mais força ela vai se chocar contra a parede. Então, lembrando que pressão é a força dividida pela área, então o choque dela, o impacto dela contra a parede, então a área seria cada parte da parede, então isso é a pressão do gás. Então, sempre que a gente da agora para frente falar em pressão, vocês lembram do choque da molécula nas paredes do recipiente. E aí, o segundo é a temperatura. A temperatura é a agitação, está relacionada ao grau de agitação das moléculas. Aqui eu tenho um corpo, aqui ele está em baixa temperatura, aqui ele está em alta temperatura.
Em baixa temperatura, a agitação da molécula é menor. Em alta temperatura, a molécula fica mais agitada. O gás, ele tem a molécula muito agitada. E quando você aumenta a temperatura, ela fica mais agitada ainda. Então, essa agitação, esse movimento das moléculas, que é a temperatura. Então, quanto mais alto for a temperatura, maior vai ser essa agitação. Se você aumenta essa agitação, a molécula vai agitar com mais rapidez, vai se chocar com mais força contra a parede e aí vai aumentar a pressão. Então, por isso que a pressão está relacionada, temperatura e pressão estão relacionadas. Que quanto maior a temperatura, maior vai ser a pressão do gás. E o volume? O gás, ele não tem volume próprio, ele ocupa o volume do recipiente. E se você tem um recipiente aqui, e esse recipiente está fechado, ele tem um volume fixo, o gás vai ocupar todo o volume e ficar dentro desse recipiente. Se você tem um recipiente com um volume variável, então se você tem um êmbolo aqui, e esse êmbolo pode ser movido, você colocar um gás, esse gás vai exercer trabalho, vai realizar uma força aqui, uma pressão, e vai empurrar esse êmbolo para cima, e a tendência dele é ir ocupando mais espaço. Então, a tendência dele é aumentar de volume. Então, o espaço que o gás ocupa é o volume do gás. Então, e esse volume sempre está relacionado com o volume do recipiente que é oferecido a esse gás. Então, essas três grandezas, pressão, volume e temperatura, são as três grandezas que a gente vai analisar sobre o gás. Então, para ficar mais claro, vou mostrar aqui para vocês. Vou mostrar para vocês um simulador. Quem quiser depois pode entrar na internet, o simulador PET. Esse simulador, ele demonstra claramente a relação entre essas três grandezas. Então, como que funciona? Você tem uma bomba aqui, você pode injetar gás dentro de uma câmara. Então, o gás vai ocupar esse espaço, então vai ser o volume do gás, vai ser esse recipiente aqui, e aqui nós temos um termômetro que mede a temperatura. Então, nós vamos analisar a relação entre essas três grandezas. Então, primeiro eu vou injetar um pouco de gás dentro do recipiente e nós vamos analisar o comportamento desse gás. Então, vocês podem ver que rapidamente as moléculas ocuparam todo o volume que foi oferecido, e aí a temperatura que está indicando aqui é de 300 Kelvin. Então, a primeira análise que nós vamos fazer é o seguinte: eu quero aumentar a temperatura. Então, aqui você pode aumentar a temperatura. Então, ao aumentar a temperatura, eu quero que vocês observem aqui o que vai acontecer com a pressão. Então, se aumenta a temperatura do gás, então está aumentando lá no termômetro, dá para perceber que a temperatura está aumentando. Então, você vai aumentar a energia cinética das moléculas, elas vão se mover com mais rapidez, com maior velocidade e aumenta a pressão. Você pode olhar lá que a pressão está aumentando. Então, a pressão e a temperatura são diretamente proporcionais. Quanto maior a pressão, maior a temperatura. Então, vamos reiniciar aqui, porque ele explodiu, porque a pressão foi muito alta. E agora eu vou colocar novamente um pouco de gás. E agora então a gente já viu que a pressão e a temperatura são diretamente proporcionais. Agora a gente vai analisar o que acontece se eu alterar o volume. Então o gás está ocupando todo esse espaço. Aqui você pode diminuir ou aumentar o volume. Então primeiro eu vou diminuir o volume. Então se eu diminuo o volume aqui, as moléculas vão ficando mais apertadas. Então elas podem olhar o que está acontecendo. Então elas estão se movendo. Está aumentando a energia, elas estão aumentando a velocidade, olha, aumentou a temperatura e aumentou a pressão. Então, se eu estou diminuindo o volume, eu estou automaticamente aumentando a pressão das moléculas, ou seja, elas estão se chocando com maior facilidade, com maior rapidez, mais moléculas estão se chocando contra as paredes do recipiente. Então, quanto menor o volume, maior é a pressão. Pressão e volume são inversamente proporcionais. Se eu diminuir o volume, vocês podem observar, estou aumentando o volume. Aumentando o volume, eu estou diminuindo a pressão. Porque aí as moléculas têm um espaço maior para elas ocuparem, então elas vão exercer menos pressão.
Então, pressão e volume são grandezas inversamente proporcionais. Aqui você pode trocar, colocar um átomo mais pesado. Vou reiniciar aqui e trocar o átomo. E vou colocar átomos mais pesados. Não, eu coloquei mais. Eu estava com mais pesado, desculpa, eu estava com mais pesado e coloquei átomos mais leves. Então, como eles são mais leves, então eles vão se mover em maior velocidade. Então, vou colocar bastante aqui para vocês perceberem. Então, olha a velocidade com que eles estão se movendo. Então, eles estão se chocando o tempo todo contra as paredes do recipiente e umas contra as outras. As moléculas ficam se chocando. Então, é isso que eu queria que vocês entendessem sobre o simulador. Então, só recapitulando. Se eu diminuo o volume, a pressão aumenta. Então, pressão e volume são grandezas inversamente proporcionais. E não era para estourar, mas tudo bem, vou ter que pôr mais gás aqui. O gás mais leve, que aquela hora eu falei trocado. Então, aqui. E uma coisa que eu quero que observe, que eu não falei, é se eu altero o volume, está alterando também a temperatura. Diminuindo o volume, está aumentando a temperatura também. Então, essas três grandezas, não dá para eu mexer em uma delas sem alterar pelo menos mais uma. Então, essas três grandezas, pressão, volume e temperatura, estão relacionadas no estudo dos gases. Então, dando aqui continuidade. A Lei Geral dos Gases Perfeitos mostra, então, a relação entre essas três grandezas. Se eu tenho um gás com estado inicial, com uma determinada pressão, que eu vou chamar de pressão inicial, um volume inicial, uma temperatura inicial, se eu fizer o produto entre a pressão e o volume e dividir pela temperatura, no estado inicial dá exatamente igual o produto entre a pressão e o volume final pela temperatura final. Então, essa lei é chamada Lei Geral dos Gases Perfeitos. Então, a pressão inicial vezes o volume inicial dividido pela temperatura inicial é exatamente igual a pressão final vezes o volume final dividido pela temperatura final. Então, a equação geral dos gases perfeitos, que é essa equação. E aí, existem três transformações termodinâmicas que a gente tem que considerar, que é a isotérmica, a isocórica e a isobárica. Essa isocórica pode ser também chamada de isovolumétrica. Isotérmica, temperatura constante. Isocórica é volume constante. E isobárica, pressão constante. Ou seja, se eu altero o volume e a pressão sem alterar a temperatura, o que acontece? Se eu mexer na temperatura e na pressão sem alterar o volume, se eu mexer na temperatura e no volume sem alterar a pressão, o que vai acontecer? Se uma das grandezas for constante, o que acontece? Tem alguma diferença? Então, a primeira que nós vamos analisar é a transformação isotérmica, que é quando a temperatura é constante. Então, eu tenho amostras de gás aqui. Essa curva vermelha aqui é uma isotérmica, que representa a temperatura. Qualquer ponto nessa curva tem a mesma temperatura. Então, esses 4 pontos aqui estão com a mesma temperatura. Então, se eu tenho um gás, ele tem um volume V com uma pressão P. O que acontece com esse gás se eu dobrar a pressão? O volume cai pela metade. Lembra que é inversamente proporcional? Então, se eu dobro o valor da pressão, eu vou reduzir pela metade o volume do gás. Se eu triplicar a pressão, olha, triplicando a pressão, o volume vai ficar 3 vezes menor. Se a pressão for 4 vezes maior, o volume vai ser 4 vezes menor. Então, todas as vezes, quanto maior for a pressão, menor vai ser o volume. E isso quando a temperatura for constante, que a gente viu que é chamada de transformação isotérmica. Então, na transformação isotérmica, quanto maior a pressão, menor o volume. A transformação isocórica ou isovolumétrica, pode ser isométrica também, se quiser falar, aquela que o volume é constante. Então, suponha que você tenha um recipiente com certo volume de gás, exercendo uma pressão sobre ele. Então,
Então vamos dar valores. Se a pressão for de 1 atm, se a temperatura for 250 Kelvin, o volume 10 litros. Eu quero dobrar essa temperatura, vou passar para 500 Kelvin. Então, se eu dobrei a temperatura, a pressão passa para 2 atm e a temperatura 500 Kelvin. Então, olha o que acontece, 250, 1 atm, 500, 2 atm. Então, se eu não mexo no volume, se o volume é constante, a temperatura e a pressão são diretamente proporcionais. Ou seja, dobrando a temperatura, o valor da pressão dobra. Isso quando o volume era 10, continua 10, então o volume permaneceu o mesmo. Então, a volume constante, pressão e temperatura são diretamente proporcionais. E aí, a última transformação isobárica, que é a transformação com a pressão constante. Quando a pressão é constante, se eu tenho uma amostra de gás a uma temperatura T, o volume é V. Se eu dobro o valor da temperatura, esse gás ele vai ter a liberdade de aumentar o volume. Então, se eu dobro o valor da temperatura, como a pressão vai ser constante, o volume vai dobrar. Se eu vou triplicar a temperatura, o volume, olha, de 3T passa a temperatura para 3T, o volume passa para 3V. Se a temperatura for 4 vezes maior, o volume também vai ficar 4 vezes maior. Então, quando a pressão é constante, temperatura e volume são diretamente proporcionais. Quanto maior a temperatura, maior é o volume. Então, vamos lembrar da equação geral dos gases perfeitos. Pressão 1 vezes volume 1 dividido pela temperatura 1 é igual a pressão 2 vezes o volume 2 dividido pela temperatura 2. Na isotérmica, a temperatura é constante. Então, eu posso vir e cortar a temperatura. Então, se eu venho aqui na fórmula, porque a temperatura é constante, se eu venho aqui na fórmula, corto a temperatura, sobra P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V2. Se for isobárica, quando é isobárica, a pressão é constante. Então, não vai alterar o valor da pressão. Eu posso vir cortar a pressão. Sobra V1 sobre T1, que é igual a V2 sobre T2. E na isocórica? Na isocórica é quando o volume é constante. Então, eu posso vir e retirar o volume. Retirando o volume, sobra P1 sobre T1, que é igual a P2 sobre T2. Então, a transformação isotérmica, transformação isobárica e transformação isocórica. Então, lembrando que sempre uma das grandezas vai ser constante. Agora, número de mols e número de Avogadro. Quando a gente fala em estudo dos gases, a gente pode medir o volume do gás. A gente falar que o gás ocupa tantos litros, tantos metros cúbicos, mas é comum também a gente pegar uma amostra de gás e olhar essa amostra de gás em número de mols. Mas o que significa um mol? Um mol é uma unidade medida. Do mesmo jeito que eu falo, eu tenho uma dúzia de bananas. Todo mundo sabe que uma dúzia são 12 bananas. Então, se eu tenho uma dezena de telhas, eu tenho 10 telhas. Então, eu tenho unidade de medida. Um mol é uma unidade medida para esse número aqui, ó. Então, esse número aqui, aproximadamente 6,02 vezes 10 a 23 entidades. Por que entidades? Porque se eu falar um mol de bolinhas de gude, eu tenho essa quantidade, que dá esse número aqui, ó. Então, eu tenho essa quantidade de bolinhas de gude. Se eu falar um mol de moléculas, então eu vou ter essa quantidade de moléculas. Se eu falar um mol de átomos, eu vou ter essa quantidade de átomos. Então, o mol ele é o número de átomos de uma amostra de 12 gramas do carbono 12. E aí, quando você tem uma amostra de gás, esse gás vai ter uma determinada quantidade de moléculas. A cada 6,02 vezes 10 a 23 moléculas, a gente fala que esse átomo tem um mol. Então, esse número, 6,022 vezes 10 elevado a 23, que é chamado de número de Avogadro. E esse número recebeu esse nome em homenagem ao cientista italiano Amedeo Avogadro, que descobriu que todas as vezes que
todos os gases que ocupam o mesmo volume, as mesmas condições de temperatura e pressão, vão ter o mesmo número de átomos. Então, eu posso pegar gases diferentes, mas se esse gás ocupar o mesmo volume, nas mesmas condições de pressão e temperatura, ele vai ter exatamente essa quantidade aqui de moléculas. Então, em homenagem a ele, esse número é chamado de Na e é chamado de número de Avogadro. Então, o que é um mol? Então, um mol contém 6,02 vezes 10 a 23 entidades. Se eu falar um mol de átomos, então vai conter essa quantidade de átomos. Um mol de moléculas, 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Se for de fórmulas, então vai ser fórmulas. Um mol de íons, 6,02 vezes 10 a 23 íons. Um mol de elétrons, 6,02 vezes 10 a 23 elétrons. Então, um mol contém essa quantidade aqui daquela unidade que eu estou medindo, daquela grandeza que eu estou medindo. E eu posso calcular o número de mol que uma amostra de gás tem. Como eu sei que é aquela quantidade de moléculas, mas como que eu faço para calcular uma amostra de gás, quantos mols que tem? Eu vou ter que toda vez ir lá e colocar quantas moléculas tem? Não tem necessidade. O número de mols a gente pode calcular pegando a massa da amostra e dividindo pela massa molecular. Então, o N é o número de mols, que é a quantidade da matéria, a massa dada em gramas e a massa molar em gramas por mol. Então, vou fazer um exemplo aqui para vocês entenderem como é fácil. Por exemplo, com respeito a uma amostra de 88 gramas de dióxido de carbono, que é o CO2, determine o número de mols e quantas moléculas existem nessa amostra. Então, primeiro eu tenho que determinar o número de mols. Então, eu vou fazer de cá. Para eu determinar o número de mols, lembra que o N é igual à massa, essa massa é a massa da amostra, dividido pela massa molar. Então, eu tenho aqui a massa. Vou fazer aqui para ficar mais claro. O número de mols é igual à massa dividido pela massa molar. Então, o número de mols na letra A eu estou procurando. Eu quero saber quantos mols tem numa amostra de 88 gramas de dióxido de carbono. Então, o número de mols eu vou procurar. A massa eu tenho aqui, que é a quantidade de gramas. Então, eu tenho que é 88 gramas. E eu preciso saber agora da massa molar. Para eu achar a massa molar, foi me fornecido que o carbono tem massa atômica 12 unidades de massa atômica e o oxigênio 16. Então, eu vou ter que calcular essa massa molar. Então, a massa molar, para eu calcular do dióxido de carbono, é só eu calcular aqui, ó. Eu já sei que o carbono é 12, mais o oxigênio vale 16, mas eu tenho 2 átomos de oxigênio, então eu tenho que multiplicar por 2. Então, a massa molar vai ser 12 mais 32. Então, a massa molar vai dar 44 gramas por mol. Então, significa o quê? O que quer dizer a massa molar? A massa molar quer dizer que a cada 44 gramas do gás carbônico forma um mol. Então, se a gente olhar, se são 88 gramas, quantos mols que vai dar? Você pode fazer até de cabeça, não precisava nem fazer. Mas aqui dá para a gente perceber o seguinte: se a cada 44 é um mol, se eu tenho 88, então eu vou ter 2 mols. Então, para calcular o número de mols, é bem facinho. É só pegar a massa e dividir pela massa molar. E agora, a letra B. Vou desmanchar, porque aqui no quadro está meio escuro. Vou desmanchar e fazer a letra B. A letra B pediu para eu calcular quantas moléculas. Eu já sei que deu 2 mols. E eu já sei que um mol tem... A gente pode fazer até por regrinha de 3. Eu tenho que um mol tem 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Que é o número de Avogadro. Mas eu tenho na amostra 2 mols. Então, quanto que vai dar? Quantas moléculas que vai dar? Para fazer produtos meio a produtos extremos, então X é igual 2 vezes 6,02 dá 12,04
0,4 vezes 10 elevado a 23. Arrumando a mantiça aqui, fica 1,204 vezes 10 foi 1,24. À esquerda soma. Então, 24 o quê? Moléculas. Significa que em 2 moles vai ter essa quantidade de moléculas. Então, em 88 gramas de dióxido de carbono tem 1,204 vezes 10 elevado a 24 moléculas, incluindo as moléculas de oxigênio e de carbono. Então, é bem fácil de calcular. Dando continuidade, vou desmanchar então. Depois, se vocês quiserem, eu posso deixar esses exercícios resolvidos. A minha ideia era deixar aqui no quarto, mas ficou meio escuro. Estou gravando essa aula à noite. Depois eu deixo resolvido para vocês. Quem tiver dúvida pode me procurar também. Eu vou postar no site essa atividade. Então vamos lá. Lei dos gases ideais. Algumas medidas bem precisas foram feitas e descobriu o seguinte, que todos os gases ideais em baixa concentração obedecem a essa lei aqui, ó, que é pressão vezes volume igual a o número de mols vezes uma constante, que é chamada constante dos gases perfeitos, vezes a temperatura. Então, olha, o P é a pressão, o V é o volume, o N é o número de mols, o R é a constante de proporcionalidade e o T é a temperatura. Esse R, eles têm um valor, que é 8,31 Joule por mol vezes Kelvin, ou então 0,082 atm vezes litro mol vezes Kelvin. Se a gente isolar o R aqui, ó, você vai ver que o R é a pressão vezes o volume dividido pelo número de mol vezes a temperatura. Então, aqui, a pressão em atm, o volume em litro, o número de mols, né, em mols, e a temperatura em Kelvin. Então, isso significa o valor dessa constante. E aí você pode calcular com essa expressão, você pode calcular qual a pressão do gás, qual o volume, quantos mols ele tem, qual a temperatura que ele está submetido. Então, basta você analisar qual dado que está faltando no problema. Eu vou resolver um agora para vocês, ver como que é fácil. Aqui, se 2 mols de um gás a temperatura de 27 graus Celsius ocupa um volume igual a 57,4 litros, qual é aproximadamente a pressão desse gás? Aí pediu, adote R igual a 0,082 atm vezes litro dividido por mol vezes Kelvin. Então, lembrando da equação, pressão vezes volume igual ao número de mol vezes a constante vezes a temperatura. O exercício quer que eu encontre a pressão. Qual é a pressão? Então, eu tenho que a pressão vezes o volume, o exercício me forneceu, está aqui, o volume de 57,4 litros. O número de mols também me forneceu, então são 2. O R também me forneceu, que está aqui, é 0,082. E a temperatura, tem um detalhe, a temperatura está aqui, ó, mas ela está em graus Celsius. E tem que lembrar que ela tem que estar em Kelvin. Então, não sei se vocês se lembram, para passar para Kelvin, é só pegar 27 graus Celsius e somar mais 273. Então, a temperatura em Kelvin vai dar exatamente 300 Kelvin. Então, aqui é só eu colocar vezes 300. Então, a pressão vai ser igual a 2 vezes 0,082 vezes 300. Vou passar os 57,4 dividindo. Então, essa pressão aqui, ela dá exatamente, não tem que fazer as contas, 0,86 atm. Então, dá menos de 1 atm, é a pressão do gás. Então, com essa forma, ela é bem fácil, é só a substituição simples mesmo, fazer as continhas. Então, dá para você descobrir. Aqui, nesse problema, a gente descobriu a pressão. E tem que lembrar sempre que a temperatura tem que estar em Kelvin. Você tem que obedecer isso aqui, ó. Nesse exercício, foi fácil, porque já estava em litros, a temperatura, passei para Kelvin, já estava em mols, então foi fácil. Vou desmanchar também, novamente.
Depois, como eu prometi, eu deixo resolvido esses problemas para vocês. Agora, vamos analisar a energia cinética. Eu até já mencionei a palavra energia cinética no decorrer da aula, mas o que vem a ser essa energia cinética? Quando eu tenho um corpo, esse corpo tem uma temperatura. Essa temperatura é a agitação da molécula. Se eu tenho um corpo com uma agitação pequena, então se tem baixa temperatura, então a energia cinética é pouca. Então a energia cinética está relacionada à temperatura. Quanto maior a temperatura, maior a agitação da molécula, maior a energia cinética. Então, se eu tenho um corpo aqui mais quente, as moléculas estão mais agitadas. Então significa que ela tem mais energia cinética. Então a energia cinética está relacionada a esse movimento das partículas. Quanto mais agitada a partícula, maior é a energia cinética. Para você calcular, eu não estou provando as fórmulas aqui, senão levaria muito tempo, já vou considerar as fórmulas prontas. Mas no livro de vocês tem como chegaram nessas fórmulas. Então, para eu calcular a energia cinética, é 3 meios de nRT. Então, N é o número de mols, R é a constante dos gases e T é a temperatura em Kelvin. Mas eu já sei que P vezes V, eu sei que P vezes V é igual a nRT. Então, eu posso dizer também que a energia cinética é 3 meios no lugar de nRT, eu substituo por P vezes V. Então, aqui, quando eu falo em energia cinética do gás, eu estou falando da energia interna do gás. Então, a energia interna do gás é igual à energia cinética do gás, que é 3 meios de nRT. Então, o U aqui é a energia interna do gás, o S é a energia cinética, número de mols, a constante universal dos gases perfeitos e a temperatura absoluta do gás. Essa constante aqui está usando 8,31 joules por mol vezes Kelvin. Então, na energia cinética, a gente vai estar utilizando esse valor. Então, de novo, um mol de gás perfeito ocupa um volume de 22,4 litros sob pressão de 1 atm a 0 graus Celsius. Sendo 1 atm 10 a quinta newton por metro quadrado e 1 litro igual a 10 a menos 3 metros cúbicos, qual a energia cinética do gás? Então, vamos só lembrar. Energia cinética, eu posso calcular... Energia cinética, eu posso calcular por 3 meios de nRT ou por 3 meios de P vezes V. No caso do problema, eu vou usar essa aqui porque está falando em pressão em comum. Então, é 3 meios de P vezes V. Então, calculando a energia cinética. Então, a energia cinética é o que o exercício está pedindo. Então, 3 meios vezes a pressão, o exercício me deu. Ele me deu que a pressão é de 1 atm, mas eu vou jogar em newton por metro quadrado. Então é 10 a quinta vezes 1 litro. Eu vou jogar em metros cúbicos, porque tem que estar no Sistema Internacional de Unidade. Então dá 10 a menos 3. Então, calculando isso aí, a energia cinética. A energia cinética, se eu tenho 3 meios da pressão vezes o volume, eu tenho a pressão que é 10 a quinta, que está aqui, sob pressão de 1 atm, e está dizendo que 1 atm é 10 a quinta newton por metro quadrado, e 1 litro que é 10 a menos 3. Então, resolvendo essa resposta aqui, vai dar 3, eu deixei a resposta ali para você fazer a conta, 3,36. Vai dar 3,36 vezes 10 ao cubo. E a energia cinética, então, é joule. Mas tem alguma coisa errada aqui. Vai. Eu esqueci aqui, gente, desculpa, eu não vi aqui, o volume não é só 1 litro, o volume é 22,4 litros, por isso que senão não dá a resposta. Então, aqui, é 22,4 vezes 10 a menos 3, que é o volume. Aí, 1 litro é 10 a menos 3. Então, eu tenho metros cúbicos. Então, vai ser 22,4 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos.
Aí agora sim tá certo. Desculpe aí o erro. Que vai dar 3,36 vezes 10 ao cubo. 3,36 vezes 10 ao cubo. Se a energia é medida em joule. Então a energia cinética vai dar 3,36 vezes 10 ao cubo joule. Então é bem fácil também, só substituição simples. Nesse exercício tinha transformação, mas o exercício foi camarada, já trouxe para você, então era só a gente estar acrescentando. Então esse foi um exercício para você calcular a energia cinética do gás, onde tinha pressão e volume. A energia cinética média por molécula de gás. Então, qual vai ser a média da energia cinética de cada molécula do gás? Então, seja N o número de moléculas do gás. Então, esse N maiúsculo vai ser o número de moléculas. Quantas moléculas o gás tem? Então, a energia cinética média por molécula, a gente quer esse Ezinho aqui. Então, a gente pode falar que a energia cinética, que é aquela que a gente encontrou, dividida pelo número de moléculas. Só que a gente sabe que a energia cinética é 3nRT, né? 3 meios, né, de nRT. Então, dividido pelo número de moléculas. E a gente não pode esquecer do NA, que é o número de Avogadro. Para você calcular o número de Avogadro, basta você pegar o número de moléculas e dividir pelo número de Avogadro. Na verdade, não é para calcular o número de Avogadro, é para você calcular o número de mols. Quando você pega esse número de mols aqui, o N, você pode substituir esse N. Quando você pega o número de moléculas e divide pelo número de Avogadro, você tem o número de mols. Então, assim, eu posso substituir o número de mols. Ó, então, pegando aqui, energia cinética média vai ser 3 meios de N dividido pelo N maiúsculo, que é o número de moléculas, RT. Só que esse N, que é o número de mols, pode ser também o número de moléculas dividido pelo número de Avogadro. Se eu cancelar N com N aqui, cancelando N com N aqui, vai sobrar que a energia cinética média é 3 meios de R aqui sobre esse NA, lembrando que ele está dividindo, então está passando dividindo aqui, vezes o T. Esse R dividido por NA, ele é chamado de K, que é a chamada de constante de Boltzmann. E então a constante de Boltzmann é o R, que é a constante real dos gases perfeitos, dividido pelo número de Avogadro. Então, fazendo as contas, chega a esse valor aqui, ó, joule por Kelvin. Então, a energia cinética média vai ser por molécula, vai ser 3 meios de KT. Lembrando que esse K é exatamente o R dividido por NA. Então, gases diferentes à mesma temperatura têm a mesma energia cinética média por molécula. O que significa isso? Você pega um gás e ele está em uma determinada temperatura. Cada molécula vai ter uma energia cinética média. Então, se você pegar outro gás com aquela mesma temperatura, ele vai estar com a mesma energia cinética. E eu não vou resolver o problema, porque é substituição simples, a gente vai dar continuidade. Então, é bem fácil a energia cinética média. Agora, a gente vai ver sobre o livre caminho médio. Deixa eu apagar aqui. Para entender esse livre caminho médio aqui, eu vou mostrar para vocês um app que está no livro Yang, que está na internet. É aqui. Bom, o que é o livre caminho médio? Você tem aqui uma amostra de gás. Uma das moléculas foi pintada, um dos átomos foi de amarelo para você poder acompanhar esse gás, essa molécula. Então você pode perceber que essa molécula ela está andando, mas ela se choca, ela está em velocidade, ela se choca com outras moléculas, se choca contra a parede do recipiente e ela fica sempre fazendo percursos em linha reta. Ela choca com uma molécula, percorre em linha reta uma determinada distância, choca-se com outra, aí ela inverte sentido e aí ela vai andar mais um pedaço em linha reta e a cada vez que ela se choca, ela vai invertendo aqui, ó, o movimento. Aqui, ó, está mostrando 67 colisões. Aqui tá, esse N é o número de colisões.
E aqui está uma temperatura de 100 Kelvin. Então, olha a velocidade dessa partícula quando a temperatura é 100 Kelvin. Então, está mostrando aqui o valor das velocidades, ó, 132, 162. Então, cada vez que ela bate uma molécula, ela altera a velocidade. Então, a velocidade vai estar o tempo todo mudando. Então, aqui eu vou mostrar para vocês. Quando você, vou limpar aqui, quando você aumenta a temperatura do gás, ó, então olha o que acontece. A molécula ela se move muito mais rápido. Então, ela vai se chocar cada vez mais rápido com outras paredes do recipiente. Vou aumentar aqui, passou para 500 Kelvin. Aí dá para você perceber que a velocidade aumentou. Então ela vai se mover com muito mais velocidade, a molécula está se movendo. Ela vai se chocar contra as paredes com mais força e ela vai fazendo, então, cada vez que ela se choca com uma partícula, ela vai fazendo um caminho médio. Então, ela altera a velocidade, ela se choca com uma partícula, altera a velocidade, se choca com outra. Então, a hora a velocidade aumenta, a hora a velocidade diminui. Então, em cada choque, a velocidade dela é alterada. Mas quando a temperatura está mais alta, olha os valores. Então, 8.000, 9.000, 3.000. Então, as velocidades são bem mais altas quando a temperatura está mais alta. Aí, o que tem a ver? Como que é esse livre caminho médio? Então, entre duas colisões, a molécula sempre se move em linha reta. Então, quando ela se choca com uma molécula, até ela se chocar com outra molécula, ela vai percorrer uma linha reta. Então, essa linha reta que ela percorre entre duas colisões é chamada de livre caminho médio. Então, a distância média percorrida, ela, que é o livre caminho médio, ele é inversamente proporcional a NB. O N, lembra, que é o número de moléculas, e aqui é o volume. O que significa isso? Quanto maior for o número de moléculas, menor vai ser o caminho médio, o livre caminho médio que ela vai percorrer. Menor vai ser a distância em linha reta, porque ela começa a percorrer uma distância em linha reta, se choca com outra, se choca com outra, então é inversamente. Quanto maior for o número de moléculas por volume, menor vai ser o livre caminho médio. E outra coisa que interfere também é o tamanho da molécula. Suponha que você tem uma molécula maior de uma amostra de gás, que tem misturas de gás. Tem uma molécula maior que ela tem que se locomover entre outras moléculas que são menores. Se ela for grande, ela vai, quando ela for se chocar, ela vai se chocar com mais de uma molécula pequena. Então isso faz também com que o livre caminho médio dela seja pequeno, porque ela vai ter mais colisões e vai colidir com mais moléculas. Então, qual que é a relação do livre caminho médio na natureza, por exemplo? Então, o livre caminho médio das moléculas de ar, nível do mar, é cerca de 1 micrômetro, 0,1 micrômetro. O micrômetro é 10 a menos 6, é a bilionésima parte do metro. Você pegar um metro e dividir em 1 bilhão de partes, é o livre caminho médio da molécula de ar a nível do mar. Então, isso é insignificante para a gente pensar no tamanho, tanto que é pequenininho. Mas quando a gente tem uma altitude de 100 km, onde o ar é muito rarefeito, chegar ao livre caminho médio da molécula, ou seja, a distância que ela percorre em linha reta até se colidir com outra partícula, chega a 16 centímetros. Então já é bem significativo esse livre caminho médio. Aí então o livre caminho médio, então é a molécula, ela percorre em linha reta, bate, percorre em linha reta, se choca e vai fazendo. Cada trecho reto desse aqui é um livre caminho médio. Então tem um cálculo matemático para calcular esse livre caminho médio, não vou fazer aqui hoje, mas no livro tem. No livro de ensino superior tem o livre caminho médio, tem a forma matemática de calcular. E se você tem, por exemplo, a molécula grande, então ela corresponde como se fosse a duas menores, por exemplo, então ela vai se chocar contra outras duas. Então por isso que o livre caminho médio diminui. Aqui está considerando a área de um cilindro, πd ao quadrado, que é o diâmetro do cilindro, então ela vai percorrendo essa área aqui. Então, olha, se eu tenho a molécula grande, e ela vai se chocando com outras moléculas pequenas, então o livre caminho,
aí ela está bem grandona, ela vai se chocar com várias outras pequenas, então ela vai ter um livre caminho médio muito pequeno, porque ela vai ter muitos choques. E aí, uma aplicação também do livre caminho médio. Quando você pega um vidro de perfume, que você espreme esse perfume, leva um tempinho para o cheiro chegar no seu nariz. Por quê? A molécula tem que percorrer as distâncias, ela vai colidindo contra as outras moléculas e a própria molécula do ar também, até ela percorrer um caminho para chegar no seu nariz, leva um tempo, porque ela tem que percorrer vários caminhos médios para ela conseguir chegar no seu nariz. Por isso leva um tempinho até você sentir o cheiro. Um outro também que você pode analisar é a questão do gás. Se você deixa vazar um gás, você está numa cozinha, por exemplo, e aí, quando o gás começa a vazar, leva um tempo para que o cheiro chegue no seu nariz. Então, se você estiver do outro lado, se a sala for uma sala grande, uma cozinha grande, até que o gás consegue percorrer aquela distância, então se ele percorrer essa distância em linha reta, essa distância seria pequena. Mas ele tem que percorrer várias distâncias em linha reta, fazendo zigue-zague, até chegar no seu nariz. Por isso que o cheiro demora um pouco a chegar. E mais uma coisa que a gente vai analisar é a velocidade molecular. Algumas moléculas, elas têm velocidade muito alta. E Maxwell descobriu que essa velocidade está relacionada com a temperatura. Então, no gás, tem algumas moléculas que têm velocidade muito altas, tem algumas que têm velocidade baixas e tem algumas que têm uma velocidade média. Então, o que o Maxwell descobriu? Que se você tem, por exemplo, a uma temperatura de 300 Kelvin, você tem aqui uma velocidade em metros por segundo, uma velocidade média em torno aqui de aproximadamente 400 metros por segundo. Se você passar essa temperatura para 1100 Kelvin, então essa velocidade passa para cerca de, uma velocidade média passa para cerca de 750 metros por segundo. Então isso significa que as moléculas se movem mais devagar quando a temperatura é menor e mais rápido quando a temperatura é maior. Quanto maior a temperatura, maior vai ser a velocidade das moléculas. Então ele construiu o gráfico, chamado gráfico da distribuição da velocidade de Maxwell. Esse gráfico aqui eu não coloquei, mas é o gráfico para o oxigênio. Então eu tenho aqui, ó, suponha que eu pego um trecho aqui e chamei isso aqui de dV, que é uma unidade de um diferencial de volume aqui, ó. Então, dV aqui, pegando essa área aqui. Então aqui, tá bem apagadinho, mas é dV aqui. Então, essa área aqui representa a fração das moléculas que possuem a velocidade nesse intervalo aqui, ó. Então, essa área aqui representa as moléculas que tem um número de moléculas que tem a velocidade de 600 metros por segundo. Então, aqui está a velocidade mais provável, que é chamada de Vp. Aqui é o valor da velocidade média, que está 400 e alguma coisa aqui. E aqui é a velocidade quadrática média, que agora eu vou explicar para vocês o que é essa velocidade quadrática média. Mas qual que é a importância da gente saber dessas velocidades aqui? Quando você tem esse gráfico, dá para você analisar o seguinte: uma fração bem grande, se você imaginar aqui, uma fração bem grande tem das moléculas, tem essa velocidade aqui, ó, que são velocidades menores. Poucas moléculas têm velocidade pequena, uma fração grande de moléculas tem uma determinada velocidade e uma fração pequena das moléculas tem altíssima velocidade. Qual que é a importância disso? O que é importante eu saber? Que uma fração pequena, olha, são frações pequenas que têm altíssima velocidade. Então, qual é a importância de eu saber da gente saber que a fração das moléculas que têm altíssima velocidade é pequena? Então, isso é muito importante para a gente analisar alguns sistemas. Aqui eu coloquei só as fórmulas que eu tinha falado: a velocidade provável, a velocidade média, a velocidade quadrática média, mas eu não vou abordar essas fórmulas não. Depois a gente vai ver só separadamente sobre esse assunto. Aqui, ó, a velocidade quadrática média, essa aqui eu quero abordar, porque ela está muito relacionada com a
pressão do gás. Então, a velocidade quadrática média, ela é 3RT, a raiz quadrada de 3RT dividido pela massa molar. O R é a constante geral dos gases perfeito, T é a temperatura. Então, essa aqui é uma velocidade quadrática média. O que significa velocidade quadrática média? É você elevar a velocidade das moléculas ao quadrado, obtém a média das velocidades e extrai a raiz quadrada. Mas o que isso influencia? O que a velocidade quadrática média dá? Ela dá a ideia geral das velocidades das moléculas de um gás numa determinada temperatura, que é a que eu mostrei lá no gráfico anterior. Então, eu peguei um exemplo aqui para a gente fazer. Mas é bem simples, eu resolvi não vou fazer ele não, porque senão a aula vai ficar muito comprida. Só para mostrar, olha, é só você substituir 3RT dividido por M. Então você tem o R, o exercício te forneceu, desculpa aqui, o exercício forneceu, a massa molar do oxigênio está aqui, gramas por mol. Vou só substituir rapidamente para vocês entenderem. Então aqui, a velocidade quadrática média é igual a raiz quadrada de 3RT dividido pela massa molar. Então aqui, eu quero a velocidade quadrática média. Então a raiz quadrada de 3, o R, eu tenho que ele deu que é 8,31 Joule por mol vezes Kelvin. A temperatura eu tenho que é 300 Kelvin, dividido pela massa molar que o exercício me forneceu, que é 0,032 kg por mol. Então, a velocidade quadrática média dá um valor de 483 metros por segundo. 483 metros por segundo. Então, significa que a velocidade quadrática das moléculas do oxigênio a 300 Kelvin é de 483 metros por segundo. Lembrando que 300 Kelvin é a temperatura ambiente de 27 graus Celsius. Então, o oxigênio a 27 graus Celsius, ou seja, esse oxigênio que a gente respira na temperatura ambiente tem essa velocidade de 483 metros por segundo. Então, é uma velocidade alta. Aí, qual que é a importância de eu saber daquela relação da fração das moléculas que tem altíssima velocidade ser pequena? Então, tem aqui um dos exemplos, é o caso da evaporação e da ebulição, a diferença entre evaporação e ebulição. No rio, na natureza, os rios, eles têm água, a água evapora, transforma o vapor que vai para a atmosfera para formar a chuva. Então, a formação da chuva depende que algumas moléculas consigam escapar do rio, por exemplo, dos lagos, do mar. Então, elas consigam escapar para ir para a atmosfera. As moléculas que possuem, aquela fração das moléculas que possuem alta velocidade, são as moléculas que conseguem escapar do líquido e ir para a atmosfera. Agora, suponha que aquela fração fosse grande. Muitas moléculas sairiam do rio e evaporariam. Então, a seca seria inevitável, porque aí, todos os dias, inúmeras moléculas iriam evaporar. Então, a fração pequena de moléculas que evaporam é importante para manter esse equilíbrio na natureza, para pouca água evaporar, para manter os rios. Se você pega uma água e põe numa panela e põe no fogo, por exemplo, e ela vai ferver, vai aumentar a temperatura. Se aumenta a temperatura, aumenta a velocidade das moléculas. Então, cada vez mais moléculas vão ter aquela altíssima velocidade. Então, mais moléculas vão conseguir romper a superfície do líquido e evaporar. Por isso, numa ebulição, a evaporação é muito mais rápida, a vaporização é muito mais rápida do que no processo de evaporação. Porque como está quente, mais moléculas, a fração das moléculas que possuem alta velocidade é muito maior. Um outro exemplo é a fusão nuclear. Então, vamos pegar o caso de uma estrela, que é a nossa estrela, que é o Sol. Então, o Sol é uma estrela que tem cerca de 5 bilhões de anos. O tempo de vida estimado do Sol é de 10 bilhões de anos. Então, ele está em meia-vida. E o Sol, ele é uma bola de fogo gigante. Então, o que mantém esse fogo do Sol aceso? Por que o Sol não apaga? O que mantém esse fogo ativo?
Então é a fusão nuclear. Como que acontece essa fusão? Dois átomos de hidrogênio se unem e formam um gás hélio. Então quando um átomo de hidrogênio se junta com outro átomo de hidrogênio e eles formam um átomo de hélio, há uma grande liberação de energia. É essa energia que alimenta o Sol. Quando todos os átomos de hidrogênio se fundir e formar o gás hélio vai ter que se fundir e formar outro átomo. Então é assim que acontece nas estrelas. Agora, o que isso tem a ver com a velocidade, com aquela fração de velocidade alta? Os átomos de hidrogênio, eles têm que fundir. Só que tem uma consequência. Uma coisa não é consequência, uma coisa que impede. No átomo de hidrogênio, a gente tem no núcleo do átomo um próton. No núcleo do outro átomo, outro próton. O próton tem carga elétrica positiva. Na eletrosfera tem os elétrons que têm carga elétrica negativa. Carga elétrica positiva e negativa dá força de atração, mas positivo com positivo dá repulsão. E eu tenho que unir dois prótons. Então eu tenho que romper essa força de repulsão. Os dois prótons têm que unir, mas eles estão se repelindo. Então o que vai acontecer? Somente a fração dos prótons, dos átomos com altíssima velocidade, vai conseguir romper essa força de repulsão e vai conseguir fazer a fusão. Então, se muitos átomos tivessem essa altíssima velocidade, então o Sol morreria em pouco tempo, porque aí todos os átomos estariam se fundindo, seria uma reação gigantesca, mas logo acabaria as reações, porque todos os átomos de hidrogênio se esgotariam. Mas, como poucos têm a velocidade alta, poucos conseguem romper essa força de repulsão, então dá um tempo de vida bem longo para o Sol, por exemplo, que é cerca de 10 bilhões de anos. Então, essa fração de moléculas é muito importante. Então, só para recapitular aqui, então, essa fração de molécula aqui, que tem altíssima velocidade, é o que determina as chuvas, é o que determina a fusão nuclear do Sol. Então, ela é muito importante. E o Maxwell fez esse gráfico mostrando que essa fração é pequena. Então, terminou. Por hoje é só. Boa noite para vocês. Espero que vocês acessem o site e postem dúvidas e qualquer coisa a gente combina depois.